Boa tarde, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Gênese, Morfologia e Classificação de Solos para alunos de graduação em Agronomia e Engenharia Florestal da UFESA. Estamos estudando as ordens de solos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos e vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos, estudando as ordens dos latossolos, chernossolos, cambissolos e plintossolos. Bom, como já falamos de outras vezes, antes de entrarmos na chave de classificação de solos, é necessário que tenhamos em mãos a ficha com a descrição morfológica do perfil de solo no campo, como também os resultados das análises físicas, químicas e mineralógicas das amostras de solo que coletamos lá no campo por ocasião da descrição do perfil. Só assim teremos condições de classificar o solo adequadamente, utilizando a chave para classificação de solos. Então, aqui na página 147 do nosso livro, do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, nós temos aqui a chave para primeiro nível categórico. Então, se o solo que você está em mãos, que você descreveu o perfil dele, se ele não tem um horizonte ístico, né, com uma dessas características listadas aqui, ele não é um organossolo. Então, aí você segue a sequência na lista, né, se ele tem horizonte B, então não pode ser enquadrado como um neossolo. Então, você passa adiante, só vai ser vertissolo se tiver horizonte vértico com essas características. Então, você passa adiante se o seu solo não se enquadra. Se o seu solo também não tem horizonte bispódico, e também ele não será um espodossolo. Se ele também não tem horizonte biplânico, não pode ser um planossolo, e se ele também não apresenta horizonte glei, com essas características descritas aqui, também não será um gleissolo. Não será um gleissolo. Porém, se ele apresentar um horizonte bilatossólico imediatamente abaixo do horizonte A, então ele vai ser um latossolo. Então, aqui você classifica ele como da ordem dos latossolos. E, é claro, para saber as características, né, do horizonte B latossólico, você precisa saber tudo direitinho, conforme as características dos horizontes diagnósticos lá do sistema. Então, o livro do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos tem todas as características, todas as descrições dos horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais. Então, você tem tanto as características dos atributos diagnósticos, que são as características que a gente utiliza para classificar os solos, como também temos aqui as características, né, que indicam qual tipo de horizonte diagnóstico a gente está trabalhando, né? Então, é muito importante sempre ter em mãos o livro para poder checarmos as informações. Então, se o nosso solo apresenta um horizonte bilatossólico, então ele pertence à ordem dos latossolos. E aqui você vem ao capítulo 10, que é o capítulo que tem a chave detalhada dos latossolos, né? Os latossolos são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte bilatossólico, precedido de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 centímetros a partir da superfície do solo, ou dentro de 300 centímetros se o horizonte A apresenta mais que 150 centímetros de espessura. Então, essa ordem dos latossolos, né, os latossolos são os solos mais velhos, mais desenvolvidos que existem, são os solos que têm os minerais mais intemperizados, são os latossolos. O processo pedogenético de formação dos latossolos é a latolização, que é caracterizado pela lixiviação
intensa, né, de metais alcalinos e alcalino-terrosos. É um processo pedogenético de alto grau de intemperismo físico e químico dos minerais, dessilicatização completa, remoção de sílica do perfil, remoção de bases, né, de metais alcalinos e alcalino-terrosos, o que leva à formação de solos com argila de atividade baixa, baixa CTC, baixa saturação por bases, baixa fertilidade. Os latossolos, em geral, são ricos em alumínio trocável, tem problemas de toxidez por alumínio, baixa fertilidade, porém, são solos que, do ponto de vista de física do solo, são solos muito bons fisicamente, bons para mecanização, para trabalhar, são solos friados. Então, no segundo nível categórico, os latossolos, eles são classificados com base na cor. Então, nós temos aqui a subordem dos latossolos brunos, né? Os latossolos brunos, que são latossolos, né, que tem essa coloração aqui amarelada, amarronzada, né? Mas tendendo para o marrom. Então, você tem os latossolos brunos, os latossolos amarelos, né? Os latossolos amarelos, então eles já são mais desbotados, vamos dizer assim, quando comparado aos latossolos brunos, né? O latossolo bruno, ele é um amarelo amarronzado, uma cor assim mais forte, né? Aqui a foto ampliada perde um pouquinho a resolução, mas dá para a gente ver. São solos profundos, né, muito bom para trabalhar fisicamente, né? Aqui é outra visão aqui do perfil do latossolo bruno. O latossolo amarelo, né, já é mais desbotado em relação ao latossolo bruno. Os critérios aqui são critérios de cor definido lá na caderneta de cores, né? Na caderneta de cores que a gente utiliza. Latossolo vermelho, então ele tem essa coloração vermelha por causa principalmente da hematita. A hematita, o óxido de ferro, é mais comum nos solos, que confere a cor vermelha. Existem outros óxidos de ferro que conferem a cor vermelha ao solo, mas nenhum óxido de ferro ocorre em concentrações tão elevadas como a hematita. E basta a presença da hematita em pequena concentração para conferir a cor vermelha aos solos. Então, tem aí o latossolo vermelho. Então, no segundo nível categórico, que é o nível de subordem, os solos são classificados com base em cores, né? Então, tudo depende, não é cor definida pelo visual apenas. Essas cores são definidas pela caderneta de cores que a gente utiliza na descrição morfológica do perfil lá no campo, quando a gente fez a descrição morfológica do perfil no campo. E os latossolos vermelho-amarelos, eles têm uma coloração intermediária, obviamente, entre o vermelho e o amarelo, né? Então, são quatro subordens dentro da ordem dos latossolos, né? Então, no segundo nível categórico, que é a ordem dos latossolos, os latossolos são classificados, né, em nível de subordem, são classificados de acordo com a cor, né, em latossolos brunos, latossolos amarelos, latossolos vermelhos e latossolos vermelho-amarelos, né? Então, são solos com minerais muito intemperizados, normalmente de mineralogia taulinítica e oxídica na fração argila. São solos muito ruins do ponto de vista de química e fertilidade do solo, porém são excelentes do ponto de vista de física do solo. Esses solos, apesar de terem baixa fertilidade, são solos facilmente corrigidos quimicamente por meio de calagem, gessagem, adubação, e quando se constrói a fertilidade desses solos por meio da aplicação de corretivos e fertilizantes, esses solos se tornam bastante produtivos,
E os latossolos é um dos solos de maior ocorrência no Brasil, né? Um dos solos de maior ocorrência no Brasil é o solo da ordem dos latossolos. Bom, dentro da subordem, né, dos latossolos brunos, então nós vamos ter aí os aluminoférricos, alumínicos e assim por diante. Nós vamos mostrar aqui para vocês, né, as subordens dentro de as chaves, né, para a classificação dos latossolos. Então nós vamos ver dentro, né, de cada classe de solo, de cada nível categórico, quais são as classes que ocorrem. Ordem, subordem, grande grupo, né, e subgrupo. Então, vamos passar aqui rapidamente para a ordem dos latossolos, né? Então, aí, a ordem dos latossolos. Então, a gente viu que, em nível de subordem, nós temos os latossolos brunos, latossolos amarelos, latossolos vermelhos, né, e latossolos vermelho-amarelos. Então, dentro de cada subordem dessa, nós vamos ter os grandes grupos. Então, por exemplo, dentro da subordem brunos, nós vamos ter esses grandes grupos aqui: aluminoférricos, alumínicos, distroférricos e distróficos. Então, você veja que os nomes, eles tentam indicar o máximo possível de características desses solos. Os aluminoférricos são solos que são ricos em alumínios e são ricos em óxido de ferro. Já os alumínicos, eles são ricos apenas em alumínio e não são ricos em óxido de ferro. O distroférrico, né, ele é rico em óxido de ferro e com caráter distrófico, né, saturação por bases menor do que 50%. E tem os distróficos. E na subordem amarelos, nós temos aí um número bem maior de subgrupos. Observe aqui que na subordem amarelos, nós temos os acriférricos, os ácricos. Solos ácricos são solos com ΔPH positivo, são solos de baixa CTC e muitas vezes até solos eletropositivos, que têm um número de cargas positivas maior do que o número de cargas negativas, né? São solos que, em geral, são muito ricos em gibsita, né? Os óxidos de ferro que predominam neles, normalmente, são a gibsita, que é o óxido de alumínio, hidróxido de alumínio. Então, tem os alumínicos, distroférricos, distrocoesos, então ele já tem um caráter coeso no horizonte B, né, que faz com que esse horizonte B tenha uma certa resistência à penetração de raízes no perfil, e são distróficos, né? Saturação por base menor do que 50%. Então, tem os que são apenas distróficos, os eutróficos, saturação por bases igual ou superior a 50%. Então, tem os perférricos. Esses perférricos são os solos que têm os maiores teores de Fe2O3, os maiores teores de óxido de ferro. Ocorre muito ali no quadrilátero ferrífero da região lá de Minas Gerais, né, de Itabira. São a região de grande produção de minério de ferro. São solos derivados de minerais muito ricos em óxido de ferro, né, de minério de ferro. Então, tem os acriférricos, ácricos, aluminoférricos, distroférricos, distróficos, eutroférricos, eutróficos. Aqui já são os, né, da subordem vermelhos, né, da subordem vermelho. Então, você tem aqui vários grandes grupos, né? Vários grandes grupos. Aqui são os da subordem amarelo, aqui os grandes grupos, né, da subordem vermelho, e continua aqui, temos a subordem vermelho-amarelo, onde nós temos aqui esses
esses grandes grupos, né? Acreférricos, ácricos, alumínicos, distroférricos, distróficos e eutróficos. Então, temos aí vários grandes grupos dentro da subordem latossolo vermelho e amarelo. E, evidentemente, que dentro de cada subgrupo nós temos, dentro de cada grande grupo nós vamos ter os subgrupos. Por exemplo, aqui, ó, no grande grupo, latossolo bruno aluminoférricos, nós temos o subgrupo rúbrico e o subgrupo típico. Inclusive, nesses três primeiros aqui, grandes grupos, né, os subgrupos, né, se subdividem apenas em rúbricos e típicos. Né? Então, você tem aí vários subgrupos. Né? Espessúmicos, você tem aí a presença de horizonte A ou O-ístico, né? A-úmico ou O-ístico, sem ser suficiente para caracterizar um organossolo, né? Então, você tem aí várias características, outros com presença de plintita, né? Que é aquela concreção de ferro, né? Então, são características que são utilizadas em quarto nível categórico, né? Alguns grandes grupos, como esse aqui, latossolo amarelo distrófico, tem uma quantidade muito grande de subgrupos, né? Tem uma quantidade muito grande de subgrupos que você pode observar. Então, essa ordem dos latossolos tem um número de classes muito elevado, né? Tem muitos grandes grupos e também muitos subgrupos, né? São solos de grande ocorrência no Brasil, né? Os latossolos são solos bastante utilizados na agricultura, são solos que se utiliza bastante porque são solos bons de se trabalhar, são solos que fisicamente são excelentes, né? São excelentes, embora quimicamente sejam muito ruins, mas problemas químicos são facilmente corrigidos, né? Problema de acidez do solo, problema de baixa fertilidade são facilmente corrigidos com a aplicação de corretivos e fertilizantes. Agora, problema físico é que é mais difícil. Por exemplo, no caso de um vertissolo, os problemas físicos dele não tem como corrigir. A gente tem que conviver com esses problemas físicos, que não é fácil. Então, na prática, os agricultores, de modo geral, eles preferem solos ruins quimicamente, mas que são fáceis de corrigir, desde que esse solo seja bom fisicamente, que é o caso dos latossolos, né? E no caso dos vertissolos, embora os vertissolos sejam bons quimicamente, mas são ruins fisicamente. Então, os latossolos, eles são formados nesse processo de latolização e é caracterizado por uma lixiviação intensa de sílica e de metais alcalinos e alcalinos terrosos do perfil, após um temperismo intenso de minerais do solo, né? Um temperismo físico e químico de minerais, inclusive o horizonte bilatossólico, ele não pode ter mais de 4%, né, de minerais primários alteráveis, né? Também tem que ter baixo teor de silt. Solos ricos em silt são solos jovens, característicos de solo jovem. Então, mas vamos imaginar que o seu perfil de solo, o nosso perfil de solo que estamos classificando, não se enquadra na ordem dos latossolos, não apresenta horizonte bilatossólico. Então, se não apresentar horizonte bilatossólico, então a gente passa adiante na chave e vai observar se ele tem horizonte A chernozêmico, né, seguido de horizonte B incipiente ou horizonte B textural, ambos com argila de atividade alta e saturação por bases elevada. Então, se isso acontecer, estaremos diante de um chernossolo. Os chernossolos, né, são solos que têm como característica esse horizonte achernozêmico muito rico em bases e com argila de atividade
alta, né? Então, os chernossolos são solos de boa fertilidade, são solos que também, do ponto de vista de física do solo, geralmente também são bons, né? E esse horizonte achernozêmico é esse horizonte escuro, preto, devido à presença da matéria orgânica, e só que essa matéria orgânica está associada a uma argila de atividade alta e alta saturação por bases. É um horizonte de ótima fertilidade, né? É um horizonte de ótima fertilidade. No segundo nível categórico, que é o nível de subordem, nós temos os chernossolos rêndzicos, que antigamente era chamado de rendzina na classificação antiga, antes de 1999, esses solos eram chamados de rendzina, que são solos que ocorrem aqui em alguns locais do semiárido, inclusive aqui na região de Mossoró, ocorre a presença desses solos, como, por exemplo, no caminho entre Mossoró e Açu, ali nas imediações do assentamento Hipólito, né? Nós temos bastante presença de rendzina, chernossolo rêndzigo, também na saída de Mossoró, em direção ao Governador de Sé, também temos a presença de rendzinas ou chernossolos rêndzicos. Então, você tem aí, né, a presença desse horizonte chernozêmico, coloração escura, preta, por causa da presença da matéria orgânica, tem argila de atividade alta, CTC elevada, muita carga negativa para reter cátions, né? E tem alta saturação por base, é rico em cálcio, magnésio, né? Cálcio, magnésio, potássio, é bastante rico em nutrientes, né? Muitos, né, são solos de boa estrutura física, são solos de boa fertilidade, são solos, em geral, muito bons. Os chernossolos ebânicos, né, são aqueles que têm o caráter ebânico na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Esse caráter ebânico, essa coloração preta, né? Essa coloração preta escura por causa da matéria orgânica, né? Então, são solos que não têm característica para ser enquadrada no organossolo. Para ser organossolo, um horizonte ístico teria que ter, no mínimo, 8% de carbono orgânico. Aqui, claro que o chernossolo rêndzico, né, e como também o chernossolo ebânico, né, ou seja, o horizonte chernozêmico, ele tem teor de matéria orgânica menor, porém, é um bom teor de matéria orgânica. O chernossolo argilúvico são aqueles que têm debaixo do horizonte chernozêmico. Então, está aqui, ó, um horizonte chernozêmico com 30 centímetros de espessura, aqui na camada superficial, mas embaixo nós temos aqui um horizonte bitextural, né? Então, ele é um chernossolo argilúvico, né? E a gente tem um gradiente textural. O teor de argila aqui no horizonte B é bem maior do que o teor de argila aqui em cima do horizonte A chernozêmico. Então, esse é o chernossolo argilúvico, e o chernossolo áplico é o chernossolo que não se enquadra em nenhuma das classes anteriores. Sempre no segundo nível categórico, esse termo áplico significa que a subordem aí não se enquadra em nenhuma das anteriores. Então, em nível, no caso dos chernossolos, nós temos aí quatro subordens: os rêndzicos, os ebânicos, né? Rêndzicos, ebânicos e áplicos. Argilúvicos e áplicos. São 4 subordens: rêndzicos, ebânicos, argilúvicos e áplicos. E dentro de cada subordem dessa, nós temos aí os grandes grupos. No caso aqui da primeira subordem, só temos 3 grandes grupos: petrocálcicos, líticos e órticos.
Então, esse petrocálcicos, petro vem de pedra, cálcico aí de questão de calcário, né? Porque esses xernossolos rêndicos são xernossolos derivados de calcário, e às vezes você tem um horizonte petrocálcico aí nesses solos. Tem os líticos, porque tem a presença do contato lítico, horizonte A xenosêmico em cima do calcário. E os órticos são, essa palavra órtico, utilizada em terceiro nível categórico, significa que não se enquadra nos grandes grupos anteriores, né? E aqui tem, para cada grande grupo, você tem os subgrupos, né? Com um detalhe de que no grande grupo xernossolo rêntico petrocálcico, né, você só tem um subgrupo típico, né? Só tem um subgrupo. Nesses outros aqui você tem dois subgrupos dentro para esses outros. Os ebânicos, você tem poucos, apenas carbonáticos e órticos, né, para os xernossolos ebânicos. No caso dos argissolos, dos xernossolos argilúvicos, né, dos xernossolos argilúvicos, nós temos aí os férricos, os carbonáticos e os órticos, né? Esse caráter férrico teor elevado de Fe2O3, dióxido de ferro. Os carbonáticos, teores elevados de carbonato de cálcio equivalente. E os órticos aqui não se enquadra em nenhum desses dois grandes grupos. E aí, dentro de cada grande grupo, você tem, né, os subgrupos de acordo com as características aí. Esse xernossolo argilúvico órtico é o que tem um número maior aqui de subgrupos, né? Então, você tem aí várias características, vários subgrupos dentro do grande grupo xernossolo argilúvico órtico. Tem aqui os áplicos, né, que tem poucas classes, são apenas 3 em nível de grande grupo, e em nível de subgrupo também temos poucas, né, com um número de subordem, um número de subgrupo bem maior aqui dentro dos xernossolos áplicos carbonáticos, né? Então, no caso dos xernossolos, de modo geral, não temos tantas classes de solos aqui dentro dos xernossolos. Temos um número bem menor, conforme vocês podem observar aqui nessa chave, né? Então, os xernossolos são solos bons, são solos de boa fertilidade, são solos, né, que têm horizonte axernosêmico, rico em nutrientes, em matéria orgânica, tem um bom teor de matéria orgânica, argila de atividade alta, né, TCTC elevada, tem saturação por bases elevadas, então são solos muito bons, né? São solos que têm uma boa, vamos dizer assim, um bom equilíbrio entre propriedades físicas e químicas. Então, eles são bons quimicamente, mas eles não são ruins fisicamente não. Então, esta é a ordem dos xernossolos, né? Xernossolos. Bom, no caso aí, se o nosso solo não apresenta horizonte axernosêmico com essas características, se não se enquadra na ordem dos xernossolos, então a gente passa adiante e vai observar se ele se enquadra na próxima ordem, que é a ordem dos cambissolos. Os cambissolos, eles apresentam um horizonte B incipiente. Esse horizonte B incipiente, imediatamente abaixo do horizonte A, ou de horizonte ístico com espessura inferior a 40%. Né? A ideia do cambissolo, esse cambi vem de mudança, porque o cambissolo ele é um solo intermediário, vamos dizer assim, entre um neossolo que não tem horizonte B e um solo como argissolo ou luvissolo que tem horizonte B textural. Então, ele é um B incipiente, é um horizonte B em formação ainda. Ele ainda é um solo com horizonte B em formação, então, logicamente, vai ser um solo que é relativamente jovem,
não é tão jovem como o neossolo, mas é um solo jovem, quando comparado a latossolo, argissolo, luvissolo e assim por diante. Então, os cambissolos, no segundo nível categórico, que é o nível de subordem, ele se divide, os cambissolos se dividem em cambissolos ísticos, então, ele tem aí um horizonte ístico, mas que não é suficiente para se enquadrar ele como um organossolo, né? E aqui embaixo ele tem um horizonte B incipiente. Então, é obrigatório sempre o cambissolo ter um horizonte B incipiente, um horizonte B em formação, já percebe-se aqui um certo gradiente textural, mudança no teor de argila do horizonte A para o horizonte B. Já começa a formar estrutura aqui no horizonte B. Então, é um horizonte B incipiente, então é um cambissolo, nesse caso, o cambissolo ístico, por causa da presença, olha aqui esse horizonte de coloração preta escura por causa da matéria orgânica. Solos com horizonte oístico, sem atender aos critérios de espessura para organossolos, Não atende o critério de espessura para organossolo. Porque para ser organossolo ou solo orgânico, não é somente ter a presença do horizonte O orgânico ou H-ístico. Precisa, não é só ter matéria orgânica elevada, precisa também atender a critérios de espessura, tem que ter uma espessura mínima aí. Você tem também os cambissolos úmicos. Observe, os cambissolos, de modo geral, não são profundos. Os cambissolos, eles têm uma profundidade maior do que 50 centímetros. O contato lítico sempre vai estar lá embaixo, abaixo de 50 centímetros. Se o contato lítico ocorrer até 50 centímetros, aí já seria um neossolo litólico. Mas, no caso dos cambissolos, são solos jovens, não são profundos, assim, não são profundos, embora seja mais profunda do que o neossolo litólico. Então, esse cambissolo úmico, ele tem um horizonte A úmico, é um horizonte A rico, é um horizonte A, horizonte mineral, o material aqui é predominantemente de natureza mineral, porém rico em matéria orgânica, que dá essa coloração escura aqui no horizonte A, Os cambissolos flúvicos, essa palavra flúvico vem de rio, de sedimentação, de sedimentos, deposição de sedimentos aluviais, e acontece que em algumas várzeas acontece de os materiais sedimentados lá, com o tempo, já começar a haver uma atuação de processos pedogenéticos para a formação aí de um horizonte B incipiente, começar a formar um horizonte B incipiente. Então, são os cambissolos flúvicos, são os cambissolos flúvicos. Os cambissolos áplicos são os que não se enquadram em nenhum dos critérios anteriores. Então, sempre aí no segundo nível categórico, que é o nível de subordem, esse termo áplico significa que não se enquadra em nenhuma das subordens anteriores. Então, os cambissolos, eles têm 4 subordens, e os cambissolos é uma ordem que tem um número de classes de solo muito grande, se destaca bastante os cambissolos. Nós temos muitos tipos de cambissolos, são solos de ampla ocorrência em todo o território nacional. Os chernossolos, eles ocorrem pouco, não tem tanta ocorrência, sim, no território brasileiro, mas os latossolos e os cambissolos ocorrem bastante em todo o território. Então, nós temos aqui, por exemplo, os cambissolos ísticos, eles subdividem nesses 2 grandes grupos, cambissolos ísticos alumínicos e cambissolos ísticos distróficos. E dentro
de cada grande grupo desse, você tem os subgrupos, né? Esse critério leptofragmentário, léptico, né? Está relacionado aí à questão do contato lítico, né? Com a rocha, dependendo da profundidade, né? Se essa rocha é fragmentada ou não, né? Então, você tem aí vários subgrupos, né? Dentro aqui dos cambissolos úmicos, aí você tem os aluminoférricos, os alumínicos, distroférricos e distróficos. Você tem 4 grandes grupos e dentro de cada um deles você tem os subgrupos, né? Dentro de cada grande grupo você tem os subgrupos. Então, nós temos bastante cambissolos, destaca-se aqui esses cambissolos flúvicos, porque os cambissolos flúvicos temos aqui vários grandes grupos para ele. Temos os cambissolos flúvicos carbonáticos, os cambissolos flúvicos sódicos, os sálicos, alumínicos, os TA distrófico, TA eutrófico, TB distrófico e TB eutrófico. Então, observe que aqui, nesse terceiro nível categórico, é levado em consideração aqui características químicas do solo, como teor de carbonato de cálcio equivalente, caráter sódico, né? PST, ou percentagem de sódio trocável, é igual ou superior a 15%, problema de sodicidade, né? Problema de penetração de água e de raízes no perfil, aqui problema de salinidade, né? Que vai causar dano osmótico às plantas, os alumínicos, né? Tem caráter alumínico, muito alto o teor de alumínio, causa toxidez às raízes, TA distrófico. Essa sigla TA significa argila de atividade alta, porque o T maiúsculo, na química do solo, o T maiúsculo é uma sigla que significa capacidade de troca catiônica ou quantidade de cargas líquidas negativas. Então, você tem neossolo flúvico com argila de atividade alta, mas com caráter distrófico, ou seja, saturação por bases menor do que 50%. Tem aqueles que a saturação por bases dá mais do que 50%, então são eutróficos, né? E tem o TB significa argila de atividade baixa. Então, tem TB distrófico e TB eutrófico, né? Então, observe aqui que algumas dessas características lembram aqui o nome de algumas ordens, de solos, né? Então, você tem aqui, ó, vertissólicos, gleissólicos, né? Planossólicos, porque são solos que têm alguma característica parecida com vertissolo, mas não é suficiente para enquadrar como vertissolo. Os neossolos flúvicos sálicos, gleissólicos, eles têm uma coloração gleisada, mas não é suficiente para enquadrá-lo num gleissolo e assim por diante, né? Então, a gente anota essas características em 4º nível categórico para dizer que esses solos têm características que lembram aí, nesse caso aqui, os vertissolos, os gleissolos e os planossolos. No caso dos cambissolos áplicos, né, que são em maior quantidade, os cambissolos áplicos são os cambissolos que têm o maior número de grande grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, tem 12 grandes grupos. Então, dentro dos cambissolos áplicos, nós temos 12 grandes grupos. Então, nós temos aí os carbonáticos, os sódicos, os perférricos, TA alumínico, TA distrófico, TA eutroférrico. Então, observe que para classificar esses solos, temos que ter os resultados das análises químicas, justamente para a gente observar, né, essas características. Tem que ter o resultado das análises químicas, lembrando que essas análises não são análises feitas na camada arável do solo, não. São análises químicas e físicas que realizamos nas amostras de solo coletadas lá no campo durante a descrição do perfil do solo.
Então, quando a gente faz a descrição morfológica do perfil e identifica os horizontes de solo presentes, então a gente coleta a amostra de cada horizonte. Então, temos que fazer todas as análises físicas e químicas dessas amostras de solo, de todos os horizontes, e temos que estar de posse de todos esses dados para poder classificar esses solos. Né? Então, os solos áplicos têm uma quantidade muito grande de grande grupo, e dentro de cada grande grupo também você tem aí vários subgrupos, né? Vários subgrupos que faz com que a ordem dos cambissolos seja uma ordem, né? Seja uma ordem com uma quantidade muito grande de classes de solos, né? É uma das maiores, né? Junto com os glissolos e latossolos, ok? Então, esses são os cambissolos, né? São os cambissolos, são solos de ocorrência muito grande no território brasileiro, são solos ainda jovens, né? Tem uma certa está numa situação intermediária entre o neossolo betólico e os solos com horizonte B textural, né, como argissolo, nuvissolo, né, e são solos assim que, inclusive, tem situação no campo que até mesmo o horizonte B incipiente é muito parecido com o horizonte B latossólico, né, às vezes em termos de morfologia no campo, às vezes é difícil separar, porque esses cambissolos têm muitos tipos de cambissolos, muitas classes, e às vezes é até semelhante. O que vai diferenciar aí é teor de silt, é teor de minerais primários alteráveis, porque no caso do cambissolo, o horizonte bem incipiente, ele tem um teor maior de silt, um teor maior de minerais primários alteráveis, revelando uma jovialidade maior do cambissolo. No caso do latossolo, aí já são solos mais velhos, mais desenvolvidos, com minerais mais intemperizados. Então, no caso dos latossolos, você vai ter teor de mineral primário alterável abaixo de 4%, vai ser pobre também em silt, e ao contrário dos cambissolos, que são ricos em silt. Mas vamos supor que o nosso solo ele não se enquadrou nem na ordem dos latossolos, né, nem na ordem dos chernossolos, e nem se enquadrou na ordem dos cambissolos. Então, a gente segue adiante na chave, passa para o próximo tópico aqui da chave, e vamos saber se ele tem horizonte plíntico, não coincidente com horizonte biplânico, com caráter sódico, ou horizonte litoplíntico, ou horizonte concrecionário, todos iniciando, todos se enquadrando, né, nessas condições aqui abaixo descritas. Então, se a gente tiver um horizonte plíntico que se enquadra aqui nessa descrição, observe, gente, que essas descrições são muito detalhadas, são muitos números, né? Começa a partir de tantos centímetros, vai a tantos centímetros, né? Dentro de tantos centímetros, a partir da superfície do solo, tem que ter isso, mas não coincidente com aquilo. Então, são muitos detalhes que fica impossível da gente gravar tudo, né? Então, a gente tem necessidade sempre de estar com o livro em mãos, com o manual em mãos, para poder estar olhando, verificando exatamente. Então, a atividade taxonômica, do taxonomista de solo, é essa, estar olhando os dados e olhando os critérios, a chave para poder enquadrar na classe mais adequada. Então, vamos supor que se o nosso solo que estamos querendo classificar, ele apresente horizonte plíntico, né, com essas características, então nós podemos estar aí diante de um plintossolo, né? O plintossolo é a ordem de solo, né, que tem horizonte plíntico. Então, aqui no capítulo 16, a gente tem mais
detalhes aqui. Os plintossolos são solos minerais, né? Porque lembre-se que das 13 ordens de solos, apenas os organossolos podemos chamar de solos orgânicos. Os demais são solos minerais, né? Os solos constituídos predominantemente por materiais minerais, embora tenha também matéria orgânica. Todo solo tem matéria orgânica, né? Então, os plintossolos são solos minerais que apresentam horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário em uma das seguintes condições. Esse horizonte inicia dentro de 40 centímetros da superfície ou inicia dentro de 200 centímetros da superfície, quando precedido de horizonte Gley, ou imediatamente abaixo do horizonte A, ou de outro horizonte, tal. Então, você tem aqui muitos detalhes, essa questão da horizonte plíntico, litoplíntico, concrecionário, a formação da plintita ou petroplintita se refere a um acúmulo de óxido de ferro em alguns locais. A gente vai ver aqui algumas fotos, né, onde vocês vão ver as manchinhas vermelhas e as concreções ferruginosas também de cores avermelhadas. Tem, em alguns casos, critérios de cores, né, e assim por diante, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, em nível de subordem, os plintossolos pétricos. Os plintossolos pétricos, né, solos com horizonte concrecionário ou horizonte litoplíntico, exceto quando precedido por horizonte plíntico. Então, o que é que acontece? Nesta foto em particular, ele tem horizonte concrecionário. Por que concrecionário? Porque ele é cheio de concreções ferruginosas. São essas pedrinhas aqui, ó. Veja que o solo é cheio de umas pedrinhas de óxido de ferro. Isso aqui, essas pedrinhas que aparecem aqui no perfil, não são, vamos dizer assim, fragmentos de rochas não temperizados. Não, senhor. Aqui são concreções ferruginosas. Toda se forma por causa da questão da química do ferro. Então, se forma aí essas concreções ferruginosas que são endurecidas. Então, quando essas concreções são duras, nós chamamos de petroplintita. Petro vem de pedra vem de petro, né? Então, petroplintita é uma pedra de plintita, é uma plintita endurecida, é uma plintita que endureceu irreversivelmente, né? Então, aqui na região, nós temos alguns cambissolos com presença de petroplintita, né? Alguns chamam chumbinho de caça. Então, você pode ter essas petroplintitas em cima, na superfície do solo, misturada com a massa de solo no interior do solo, como aqui nessa foto, né? Então, são solos aqui que têm, né, dificuldade. Essas pedras, em quantidade grande, pode dificultar a penetração de raízes. O horizonte litoplíntico é porque, às vezes, aqui se forma uma bancada laterítica, né? Se forma uma espécie de laje, né, de concreção ferruginosa, muito impermeável e muito difícil de penetração de água e raízes. Aqui não, aqui as pedrinhas aqui, as petroplintitas estão distribuídas em toda a massa de solo. Essas plantitas se formam a partir da química do ferro. O ferro, em condição de solo saturado, ele é reduzido a ferro 2, mas quando passa o período chuvoso e vem o período mais seco, esse ferro 2 oxida a ferro 3. Então, esse movimento, né, de ferro precipitando, solubilizando e se deslocando no interior da massa de solo, pode formar as plintitas e também as petroplintitas. Então, aqui, a primeira subordem é a ordem dos plintossolos pétricos, né? Plintossolos pétricos. Aqui tem os plintossolos argilúvicos. Então, aqui nesse caso, não se forma a plintita, não endurece irreversivelmente para formar a petroplintita, né? Aqui é diferente.
Aqui nós temos a presença da plentita mole, da plentita não endurecida, né, que confere esse mosqueado avermelhado aqui, essas cores mosqueadas, avermelhadas, por causa da química do ferro. Então, esses plintossolos normalmente estão localizados em áreas, né, que durante a estação chuvosa fica saturada com água durante um certo período do tempo, né, e aí mobiliza toda essa questão aí do ferro, né? Tem uma influência muito grande na química do ferro, porque ele é reduzido a ferro 2 em ambiente saturado com água e oxidado a ferro 3 em ambiente aerado. Então, esse ciclos de umedecimento e secagem do solo mobiliza bastante ferro nessa situação e confere aqui esse mosqueado, né? Ele tem argilúvico, né? Porque vai ter o caráter argilúvico, que é uma mudança textural, um gradiente textural entre o horizonte A mais arenoso e o horizonte plíntico mais argiloso, né? Os plintossolos áplicos são os plintossolos que não se enquadram em nenhuma das subordens anteriores. Então, veja aqui o mosqueado, as colorações avermelhadas. Então, os plintossolos têm essas pintinhas avermelhadas, que nós chamamos de plintita. Tem cores variegadas, bem misturada esse vermelho aqui com as demais cores do solo, com as demais cores do solo. E quando a plentita fica dura de forma irreversível, ela fica parecida com uns tijolinhos, umas pedrinhas de concreção ferruginosa, né, no solo, no caso aqui da petroplentita, né? A petroplentita é uma plentita endurecida. Então, você tem aí, no caso dos plintossolos, você tem a subordem dos plintossolos pétricos, a subordem dos plintossolos argilúvicos e a subordem, né, dos plintossolos áplicos, né? São 3 subordens dentro dos plintossolos. E, no caso dos plintossolos pétricos, tem o grande grupo litoplíntico e o grande grupo concrecionário, né? Porque nessa foto que mostramos para vocês, é um plintosolo pétrico concrecionário, porque a petroplentita, né, que pétrico, né, vem de petroplentita, né, ou seja, a plentita endurecida, a concreção ferruginosa dura na forma de pedra. Né, e você tem dentro dos plintossolos pétricos, os concrecionários, né, são igual àquela foto, nós temos as pedrinhas, as concreções ferruginosas misturada com a massa de solo do perfil, e no caso aqui dos litoplínticos, forma essa bancada laterítica. As petroplentitas, elas não ocorrem nessas formas de pedrinhas misturadas à massa de solo, mas elas ocorrem, né, a petroplentita ocorre formando uma espécie de laje contínua no perfil, né? E aí você tem para outras subordens, né, como no caso dos plintossolos argilúvicos, você tem grandes grupos com base em características químicas. Os alumínicos, os distróficos, os eutróficos. No caso dos áplicos, né, você tem aí os grandes grupos ácricos, alumínicos, distróficos e eutróficos. Né? Então, nesse terceiro nível categórico, que é o nível de grande grupo, normalmente se utiliza essas características químicas para diferenciar solos diferentes e agrupar solos semelhantes, né? Solos semelhantes. E em nível de subgrupo, você tem aí várias características que são utilizadas, desde características físicas como características químicas. Essa questão arênicos, né, dá a ideia aí de um horizonte arenoso, arenoso, em cima dessa bancada laterítica, né? Então, êndicos, gleicólicos, úmicos e assim por diante, né? Esse aqui tem bastante
número de classes, né, dentro desse grande grupo concrecionário, nós vamos ter aqui vários subgrupos, fragmentários, líticos, leptofragmentários, lépticos, euticoêndicos. Então, são muitos nomes que, com o passar do tempo, à medida que você vai se dedicando a isso, você vai aprendendo e vai decorando muitas coisas. Então, os pedólogos especialistas em classificação dos solos, eles utilizam bastante isso e, com o passar do tempo, eles vão decorando muitas coisas, mas não é obrigado a gente decorar tudo. A gente sempre deve ter em mãos os livros aí o livro do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, para poder a gente classificar direito. Né? Dentro dos plintossolos argilúvicos, temos os plintossolos argilúvicos alumínicos, e aí nós temos vários subgrupos: espessarênicos, arênicos, espessos, abrupticos, gleissólicos, petroplínticos, úmicos e típicos. Né? Sempre lembrando que em nível de subgrupo, ou seja, no quarto nível categórico, os típicos são aqueles indivíduos que não se enquadram em nenhum dos subgrupos anteriores. Né? Aí são os típicos, os mais comuns, os que ocorrem, né, na média, os mais comuns. Né? Então, você tem, no caso dos plintossolos áplicos, você tem os ácricos, os alumínicos, os distróficos e eutróficos. E aí você tem vários subgrupos presentes. Então, gente, os plintossolos são solos que têm aí como característica principal a presença, né, dessas concreções ferruginosas, conferindo cores variegadas no perfil do solo, como nos plintossolos argilúvicos, né, plintossolo áplico, né, são solos que têm a sua formação, a sua morfologia moldada, né, pelas reações redox aí do ferro em períodos de chuva, de saturação com água. Você tem formação de ferro 2, que é mais solúvel e se movimenta no perfil, no interior da massa de solo. Né? Quando passa o período chuvoso, o solo fica seco, aí esse ferro 2 vira ferro 3 e precipita. Então, forma essas concreções ferruginosas. Quando elas são moles, não petrificadas, chamamos de plintita, e quando são petrificadas, viram pedrinha, chamamos de petroplintita. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje, a respeito dos latossolos, chernossolos, cambissolos e plintossolos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade e concluir o estudo das 13 ordens de solos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Lembrando que, antes de entrar na chave de classificação, temos que ir no campo, cavar a trincheira, fazer toda a descrição morfológica do perfil de solo, anotar todas as características que obrigatoriamente são anotadas e avaliadas no campo, e você tem que ir para a trincheira, para o campo, munido de todo o aparato, de todo o material, a caderneta de cores, porque as cores do solo são medidas lá no campo, com a caderneta de cores, né, no sol. Então, tem toda uma regra, existe um manual de descrição e coleta de solo no campo. Existe um livro, uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que ensina e que diz como devem ser os procedimentos a serem adotados para fazer essa descrição morfológica do perfil, a coleta das amostras de solo, para levar ao laboratório para fazer as análises físicas, químicas e mineralógicas que são de praxe serem realizadas. Então, só depois de todas essas informações
é que você pode entrar na chave taxonômica para poder classificar o seu solo até o 4º nível categórico, que é o nível de subgrupo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula, se Deus quiser.